nunca fui um homem de acreditar em presságios, mas naquele fim de tarde, algo me fez parar o que estava fazendo antes mesmo de ouvir o som do portão. O vento soprava diferente, frio, mesmo com o sol ainda forte. Eu estava sentado na varanda limpando meus óculos quando ouvi a voz fininha de Clara chamando: "Vovô, cheguei." Ela sempre vinha correndo, pulando os degraus como quem não sente o peso do mundo. Mas naquele dia, não. Os passos eram curtos, medidos, quase silenciosos, como se ela carregasse nas costas algo que não devia ser visto. Quando ela me abraçou, o gesto foi mais apertado do que o normal. Desses abraços que não pedem carinho, mas proteção. Senti o coração dela batendo rápido, descompassado, e antes que eu pudesse perguntar o que havia, ela sussurrou bem no meu ouvido: "Vovô, não conte pros meus pais o que eu vou te dizer." O tom dela não era de brincadeira. Não havia sorriso. O corpo dela tremia. Eu me afastei um pouco, olhei para o rosto pálido, os olhos marejados, e antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno molho de chaves. Eram 3, presas por um chaveiro simples de plástico azul. "Essas são do lugar onde eles vão todas as noites", disse baixo, quase engolindo as palavras. Por um segundo, achei que fosse uma brincadeira de criança, alguma fantasia inventada depois de ver um filme. Mas não. A expressão dela era de medo, não de imaginação. "Promete que não conta para eles?" Insistiu, os olhinhos buscando nos meus alguma garantia. Eu prometi, mesmo sem entender o que estava prometendo. Peguei as chaves com a mão direita, e ela, num reflexo estranho, soltou rápido, como quem passa algo que queima. O metal frio encostou na minha pele e um arrepio me percorreu até a nuca. Eu olhei aquelas chaves. Uma delas, principalmente, me atingiu como um soco no estômago. Reconheci de imediato. Era de uma fechadura antiga, de uma porta que eu mesmo havia trancado há anos, jurando nunca mais voltar lá. Um galpão distante, no terreno da antiga fazenda da família, onde guardávamos maquinário velho e memórias que eu queria esquecer. "Clara", perguntei tentando manter a voz calma, "quem te deu isso?" Ela olhou para o chão, hesitou e respondeu quase chorando: "Eu achei na bolsa da mamãe." Mas ela ficou muito nervosa quando percebeu que eu vi. Disse que se eu contasse, o papai ia brigar comigo. Depois disso ela se calou, baixou a cabeça e ficou mexendo no zíper da mochila. Aquele gesto automático, infantil, só aumentou meu desconforto. Minha neta nunca tinha mentido para mim. Ela era dessas crianças transparentes, que não sabiam esconder nem a alegria nem o medo. O relógio da cozinha marcou 5 horas. Eu ouvi o som familiar do carro parando do lado de fora e o portão se abrindo. Minha filha e o genro tinham chegado. Clara olhou para mim assustada e pediu mais uma vez: "Promete que não vai contar." Fiz que sim com a cabeça e guardei o molho de chaves no bolso da camisa. Em segundos, ela correu para dentro, limpando o rosto com a manga da blusa, tentando parecer normal. Eles entraram como sempre. O genro, Lucas, falando alto demais sobre o trabalho, e minha filha, Ana, fingindo paciência. Os dois agiam como se a vida fosse um teatro e cada cena precisasse de aplausos falsos. Me cumprimentaram apressados. Perguntaram se estava tudo bem, se Clara tinha se comportado. E logo começaram a discutir sobre o jantar. Tudo parecia comum, mas não estava. Eu via os gestos, via a pressa, via os olhares trocados e percebia que alguma coisa pairava entre eles. Um segredo compartilhado, desses que tornam até o ar mais pesado. Durante o jantar, Clara permaneceu em silêncio. Mexia no prato sem comer. Eu tentei disfarçar, mas minha cabeça estava longe, presa nas chaves que agora pesavam no meu bolso como se fossem feitas de chumbo. A conversa girava em torno de dinheiro, de projetos, de investimentos que dariam certo dessa vez, e eu apenas ouvia, calado.
Ana parecia inquieta, tentando mudar de assunto sempre que Lucas falava demais. E cada vez que ele se empolgava, eu notava algo nos olhos dela. Medo. Quando a noite caiu, eles se despediram com pressa. Disseram que precisavam resolver uma coisa antes de dormir. Clara ficou comigo, dormindo em seu quarto de sempre, tranquila, mas eu não consegui fechar os olhos. Fiquei na sala, sentado, observando o molho de chaves sobre a mesa. Aquilo não era coisa de criança inventiva. Minha neta tinha visto algo que não devia. E eu, mesmo sem entender, sabia, lá no fundo, que aquelas chaves abririam algo que eu não queria mais tocar. Peguei uma delas entre os dedos, a mais gasta, com o metal escurecido nas bordas. A memória veio de imediato. O cadeado enferrujado do portão lateral do galpão na fazenda. O mesmo que eu havia fechado há mais de 15 anos, depois da morte da minha esposa. Lá dentro estavam máquinas, caixas, documentos velhos e lembranças que deveriam ter ficado enterradas junto com ela. O que minha filha e o marido estariam fazendo lá? Passei a madrugada em claro, sentado na poltrona, com as chaves nas mãos. Do quarto ao lado, eu ouvia a respiração leve de Clara e sentia um nó apertando o peito. Aquele segredo, entregue por uma criança, já não era só dela, agora era meu também. E a diferença é que eu sabia o que significava. Eu sabia o que aquelas chaves abriam. E por Deus, eu queria não saber. Foi nessa hora que percebi que o silêncio podia ser tão pesado quanto um grito. Porque às vezes o pior som do mundo é o da verdade batendo na porta antes de você estar pronto para abrir. Na manhã seguinte, a luz atravessava as cortinas com uma timidez que combinava com o silêncio da casa. Clara ainda dormia, encolhida sob o cobertor florido. O rosto sereno como se tivesse se livrado de um peso apenas por ter contado o segredo. Eu, por outro lado, sentia o peso aumentar a cada segundo. Fiz café sem perceber o gosto, deixei o pão queimar na torradeira e permaneci de pé diante da mesa, observando o molho de chaves que eu havia deixado ali na noite anterior. Eram 3, mas apenas uma delas me perseguia como um fantasma. Aquela de formato antigo, arredondada, com um pequeno risco na lateral, exatamente como o cadeado que eu fechara anos atrás na fazenda. Não havia dúvida. A pergunta agora era outra. Por que ela estava nas mãos da minha filha? Peguei as chaves e as examinei sob a luz. O metal frio refletia o brilho do sol e, por um instante, me vi de novo naquele terreno distante, suando debaixo do calor, trancando a porta do galpão pela última vez. Eu lembrava perfeitamente. Foi no verão depois do falecimento da minha esposa, Beatriz. Naquele tempo, o galpão era só um depósito de maquinário agrícola, peças velhas e documentos fiscais antigos. Depois que vendi a fazenda e fiquei apenas com aquele terreno, ninguém mais tocou lá. Ou pelo menos, eu acreditava que ninguém tocava. Agora, o simples fato de uma das chaves ter voltado até mim por meio da minha neta era um sinal de que algo estava sendo escondido. E muito bem. Enquanto Clara tomava o café da manhã, tentei parecer normal. Ela me perguntou se eu tinha guardado bem o presente que me deu, e eu apenas sorri, dizendo que sim. Mas dentro de mim a inquietação já tinha virado suspeita. Esperei ela terminar de comer e liguei a televisão, fingindo assistir às notícias enquanto, na verdade, escutava os sons lá fora. Pouco depois das 8, o carro de Ana e Lucas passou rápido em frente à minha casa. Vi pelas cortinas. Eles nem buzinam mais quando passam. Lembrei das palavras dela na noite anterior. A gente precisa resolver uma coisa antes de dormir. E o eco dessa frase ficou preso na minha cabeça como um aviso. Deixei Clara brincando na sala e fui até o escritório, um pequeno cômodo que ainda guardava meus velhos arquivos e recibos de quando eu administrava a fazenda. Abri uma gaveta, tirei uma caixa de ferro e encontrei o que procurava. Uma foto antiga do portão do galpão, tirada num dia qualquer, antes do fechamento. No canto da imagem, mal dava para ver o detalhe.
Mas ali estava o mesmo cadeado que agora a chave em minha mão prometia abrir. Foi como se o passado me chamasse de volta, mas não de forma nostálgica, e sim com uma urgência fria, quase ameaçadora. Durante o dia, tentei me convencer a não agir por impulso. Pensei em ligar para Ana, perguntar casualmente sobre o galpão, talvez disfarçar curiosidade. Mas algo em mim dizia para não fazer isso. Quando se vive muito, a gente aprende que a verdade não gosta de ser empurrada. Ela prefere ser seguida no silêncio. Então esperei. Esperei o horário em que Clara foi buscada pela mãe, que chegou com o carro cheio de sacolas, dizendo que tinha compromissos de última hora. O genro nem desceu, só buzinou e acenou do banco do motorista. Quando o portão se fechou, o vazio da casa pareceu aumentar. Fiquei sentado na varanda, observando o final da tarde se aproximar, até que decidi. Peguei o molho de chaves, o casaco e o velho carro. O tanque estava pela metade, e o caminho até a fazenda demoraria cerca de 40 minutos pela estrada de terra. Durante todo o trajeto, as lembranças vinham em ondas. O cheiro do capim cortado, as risadas de Beatriz pendurando roupa no varal, o som do vento que fazia as janelas baterem. Era um pedaço de mim que eu tinha deixado para trás, e que agora parecia ter sido violado. Quando cheguei, o portão principal estava fechado com uma corrente nova, não a que eu havia colocado anos antes. Desci do carro devagar, sentindo o chão irregular sob os sapatos. O mato ao redor estava cortado, o que era impossível se ninguém frequentasse o lugar. As cercas, que eu lembrava enferrujadas, tinham sido consertadas. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. Aquilo não era abandono. Era uso recente. Dei a volta no terreno até alcançar o portão lateral. Ali, o cadeado original permanecia, o mesmo de antigamente, gasto, mas intacto. Minhas mãos tremiam quando introduzi a chave. O encaixe foi perfeito. Girei devagar, ouvindo o clique seco do metal cedendo. O som me atingiu como um tiro. O portão abriu com um rangido longo, e o ar frio escapou de dentro, carregando o cheiro de poeira e óleo. Entrei. No início parecia tudo igual. Caixas empilhadas, teias de aranha nos cantos, ferramentas antigas jogadas sobre bancadas. Mas à medida que meus olhos se acostumavam à penumbra, percebi que o chão não tinha poeira. As marcas de pneu eram recentes. E no fundo, onde antes havia apenas um amontoado de sacos, agora existia uma parede falsa, erguida com compensado novo, pintado de branco. Aparentemente alguém queria esconder algo, mas não de estranhos, e sim de quem sabia o que havia ali antes. Aproximei-me devagar. Havia fios elétricos improvisados, um pequeno ventilador e, no chão, bitucas de cigarro. Tudo recente. Encostei a mão na madeira e ouvi o eco. Atrás daquela parede havia espaço. Respirei fundo e dei 2 passos para trás. Por instinto, voltei ao carro e peguei uma lanterna. Quando iluminei o canto, percebi algo que me gelou. Um cofre. Um cofre embutido parcialmente na parede falsa, com uma dobradiça solta e uma etiqueta colada de cabeça para baixo. O nome ARF estava rabiscado em tinta preta. Era a assinatura abreviada da minha filha, Ana Rosa Ferreira. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo o coração acelerar. Meu próprio sangue estava ali, envolvido em algo que eu ainda não compreendia. O cheiro do lugar, o silêncio, tudo parecia gritar que eu não deveria estar ali. Mas já era tarde. Eu havia aberto a porta. O que quer que estivesse escondido naquele galpão agora também me pertencia. Não por escolha, mas por destino. Voltei para casa quando o céu já escurecia, levando comigo o molho de chaves, a imagem do cofre e a certeza incômoda de que aquela descoberta era apenas o começo. No caminho, as luzes dos carros passavam rápidas pela estrada, e em cada clarão eu via o rosto de Clara, a voz dela repetindo em minha mente: "Essas são do lugar onde eles vão todas as noites." Agora, eu sabia que era verdade. E ainda assim,
Eu tinha medo de descobrir o que mais ela não teve coragem de dizer. Passei a noite sentado na poltrona da sala, com a lanterna ainda ao meu lado e o molho de chaves na mesa. O relógio marcava 3 da manhã, quando finalmente aceitei que o sono não viria. Havia coisas demais circulando dentro da minha cabeça. A parede falsa, o cofre com as iniciais de Ana, as marcas de pneu no chão e, acima de tudo, o fato de que alguém vinha usando aquele lugar escondido, o mesmo lugar onde eu jurei nunca mais pisar. E o pior é que o medo não era de perder bens, era de perder a última imagem que eu tinha da minha filha antes de tudo mudar. A menina sorridente que corria entre os pés de café e prometia cuidar de mim quando eu ficasse velho. Quando o sol nasceu, fiz o café com as mãos trêmulas, sem leite, sem pão, sem apetite. Sentei à mesa e olhei para a parede da cozinha, onde ainda pendia a fotografia antiga de família. Nela estávamos eu, Beatriz, Ana e, ao fundo, o campo verde da fazenda. A moldura estava um pouco torta. Toquei o vidro com a ponta do dedo e naquele reflexo vi o homem que eu havia me tornado. Cansado, desconfiado e de repente estrangeiro dentro da própria história. Clara chegou pouco depois do almoço, trazida por Ana. Ela parecia feliz, como se nada tivesse acontecido, e correu direto para o quarto com seus brinquedos. Ana entrou logo em seguida, falante, agitada, com um perfume forte demais e um olhar que evitava o meu. Pai, se incomoda se deixarmos a Clara aqui mais uma noite? Eu e o Lucas temos um compromisso da empresa, vai ser tarde. Eu disse que não me importava, e ela agradeceu depressa, sem me encarar. Notei que segurava as chaves do carro com força, como se o simples toque delas pudesse mantê-la em controle de algo. Quando ela foi embora, fiquei observando pela janela. O carro virou a esquina rápido demais. Ela sempre dirigia assim quando estava nervosa. Voltei para dentro e encontrei Clara sentada no tapete, desenhando. Eles vão lá de novo hoje, né, vovô? Ela perguntou sem levantar os olhos. Eu congelei. O que, minha pequena? Tentei disfarçar. Ela deu de ombros inocente. Eles sempre vão depois do jantar quando acham que eu já dormi. Eu escuto o barulho do carro. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Fingi não entender e mudei de assunto, mas por dentro, a confirmação dela me atravessou como uma lâmina. O lugar que eu havia visto, o galpão com o cofre, não era um acaso. Era rotina. E se era rotina, então aquilo tinha propósito. Esperei a noite cair. Deixei Clara dormindo no quarto, coberta e tranquila, e sentei na varanda, como sempre fiz quando precisava pensar. De lá, via o portão de ferro e o céu encoberto, quase sem estrelas. Às 10h30, ouvi o som do motor familiar se aproximando. O carro branco deles passou devagar, sem parar, seguindo em direção à estrada. Não acenderam os faróis de dentro. Nenhum rádio. Só o silêncio. O tipo de silêncio que denuncia. O tipo que diz mais do que palavras. Peguei o relógio do bolso, o velho relógio que Beatriz me deu no nosso 30º aniversário, e marquei o tempo. 15 minutos depois, o carro ainda não havia voltado. Me levantei, entrei, vesti o casaco e olhei pela última vez para Clara dormindo. Deixei um bilhete na mesa simples, volto logo, vovô. E então, levei comigo o molho de chaves e a lanterna, porque algo dentro de mim dizia que, se eu não fosse naquela noite, talvez nunca mais tivesse coragem de ir. O caminho até a fazenda parecia mais escuro do que antes. A lua estava escondida e o som dos grilos era cortado pelo vento. Quando dobrei a estrada de terra, vi luzes no interior do galpão. Fracas, amareladas, oscilando como lâmpadas de emergência. O portão principal estava entreaberto. Reduzi a velocidade e estacionei o carro longe, desligando o motor. Fiquei ali por alguns minutos, apenas observando. 2 vultos se moviam lá dentro. Reconheci a silhueta de Lucas, o genro, alto e sempre curvado quando tentava esconder algo. E a Diana,
minha filha, com o cabelo preso e o casaco claro. Eles estavam debruçados sobre uma mesa, falando baixo demais para que eu entendesse. Aproximei-me a pé, com o coração batendo no ritmo do medo. Quando fiquei perto o suficiente para ouvir, percebi o som do cofre se abrindo. O clique metálico ecoou como um trovão. Ouvi Lucas dizer: "Temos que resolver isso logo, antes que ele perceba." A voz de Ana veio em seguida, trêmula. "Ele nunca vai saber, Lucas. O velho não põe os pés aqui há mais de uma década." O velho. Eu. Engoli o ar e dei um passo para trás com cuidado. Se eu fizesse barulho, tudo acabaria ali. Observei ainda alguns segundos. Eles tiraram algo do cofre. Uma pasta escura, cheia de papéis. Lucas abriu um deles e riu satisfeito. "É o suficiente. Com essas assinaturas, o terreno é nosso." Ana não respondeu. Ela apenas cruzou os braços e desviou o olhar. A cena inteira durou menos de 5 minutos, mas foi tempo suficiente para destruir anos de confiança. Voltei ao carro e fiquei ali, parado, olhando para o horizonte. As mãos tremiam tanto que precisei respirar fundo para colocar a chave na ignição. A mente tentava achar justificativas. Talvez fosse um mal-entendido, talvez ela estivesse sendo enganada. Mas o instinto, esse amigo amargo que só vem com a idade, me dizia outra coisa. O silêncio dela era confissão. Cheguei em casa pouco antes das 2 da manhã. O relógio da parede marcava o tempo como se nada tivesse acontecido. Clara dormia, serena. Eu, por outro lado, sentia o coração bater com uma força que doía. Sentei na sala, peguei o papel e escrevi uma lista. No topo, apenas uma frase: "Descobrir o que assinaram em meu nome." Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, percebi que o silêncio deles havia falado por si. E eu decidi que desta vez seria eu quem ouviria tudo. Mas em silêncio também, observando cada passo, sem alertá-los. Porque às vezes, para desmascarar um segredo, é preciso fingir que não se ouviu nada. Nos dias que se seguiram, tentei manter minha rotina como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo havia se deslocado de lugar. Cada gesto banal, regar o jardim, varrer a varanda, ler o jornal, parecia um ensaio desajeitado de uma vida que já não era minha. A confiança que eu depositava na minha filha se partira em silêncio, como uma porcelana que cai no chão sem que ninguém note, mas cujo som nunca mais sai da cabeça. Eu fingia tranquilidade diante de Clara, e ela, sem perceber, me ajudava a disfarçar a inquietação. Seu riso era o último elo de inocência que restava na minha casa. Passei a observar os movimentos de Ana e Lucas com atenção meticulosa. As idas e vindas, os horários, o modo como se esquivavam de detalhes quando me visitavam. Comecei a anotar num caderno. Terça, 22h12, carro saiu. Quarta, 23h05, voltaram. Sexta, 21h47, mesma direção. As anotações viraram uma espécie de ritual silencioso, uma forma de manter a mente lúcida enquanto o coração se afogava em suspeitas. Cada linha escrita me aproximava da certeza de que eu precisava voltar ao galpão. Numa dessas noites, Clara já dormia quando o telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi, e a voz que veio do outro lado era fria, quase profissional. "Senhor Roberto Ferreira?" Era assim que só bancos e advogados me chamavam. Confirmei. "Aqui é do cartório de registro civil. Precisamos confirmar a autenticidade de uma assinatura recente em seu nome, referente à transferência parcial de propriedade do terreno da Fazenda Beatriz." O ar sumiu. Pedi que repetisse. Ele explicou que havia recebido documentos apresentados por uma senhora chamada Ana Rosa Ferreira, minha filha, alegando copropriedade do terreno. Agradeci, desliguei e fiquei ali, sentado, olhando o nada. Aquele papel de transferência não existia de verdade. Pelo menos não com minha assinatura legítima. E se eles haviam apresentado isso, significava que a falsificação não era um impulso recente.
mas algo planejado com paciência, com método, com frieza. Um golpe feito em silêncio, exatamente como eu havia ensinado a minha filha a fazer as coisas. Com calma, com estratégia, sem alarde. O pior é perceber que ela aprendeu demais. No dia seguinte voltei à fazenda. Esperei o cair da noite como antes. O céu estava encoberto, as árvores balançavam, e o ar trazia o cheiro de terra molhada. Levei comigo uma câmera antiga, dessas discretas, e um caderno de anotações. Quando cheguei perto do galpão, percebi que não estava sozinho. O carro de Lucas já estava estacionado, meio escondido sob a sombra do barranco. As luzes lá dentro estavam acesas. Caminhei devagar, cuidando para que os galhos não estalassem sob os pés. Pela fresta da janela lateral, consegui ver melhor. O espaço agora estava transformado. O ventilador antigo havia sido substituído por um aparelho de ar-condicionado novo. No centro, uma mesa com 2 notebooks, pilhas de papéis e uma impressora portátil. No canto, um cofre aberto, e ao lado dele, uma mala de couro parcialmente cheia de envelopes. Dentro, pilhas de dinheiro. Não era uma fortuna, mas o suficiente para tirar o sono de qualquer um. Vi Lucas fumando, nervoso, e Ana sentada de cabeça baixa, folheando documentos. "Não gosto disso", ouvi ela dizer. "Está errado, Lucas." Ele respondeu impaciente. "Errado seria continuar pobre. Seu pai tem mais do que precisa. Ninguém vai sentir falta." As palavras bateram em mim como um soco. Aquela voz que eu criei para ser boa, que embalava bonecas no quintal, agora justificava o roubo do próprio sangue. Eu poderia ter arrombado a porta, gritado, exigido explicações, mas algo dentro de mim me impediu. Talvez fosse o instinto de um homem velho que aprendeu, ao longo da vida, que as verdades ditas na hora errada servem apenas para alertar os culpados. Então dei um passo atrás, recuei e deixei que a cena se desenrolasse sozinha. Esperei no carro até que as luzes se apagassem. Quando eles saíram, segui a uma distância segura. O carro deles tomou a estrada e sumiu em direção à cidade. Voltei ao galpão. O portão estava apenas encostado. Entrei. O cheiro de cigarro ainda impregnava o ar. O cofre continuava aberto, e sobre a mesa havia um envelope rasgado com algo que me fez gelar. Cópias dos meus documentos, identidade, CPF, firma reconhecida e uma procuração assinada com meu nome. A assinatura era perfeita. Tão perfeita que por um instante duvidei de mim mesmo. Toquei o papel e senti o calor subir ao rosto. Fotografei tudo. Os documentos, o dinheiro, o ambiente. Depois fechei o cofre, travei o portão e levei comigo o envelope. No caminho de volta, as imagens vinham e voltavam, embaralhando-se na minha mente. Eu precisava entender até onde aquilo ia. O que estavam fazendo com meu nome? O que estavam financiando com meu patrimônio? Cheguei em casa tarde da noite. Clara dormia profundamente. Sentei-me na sala e deixei o envelope sobre a mesa. Fiquei olhando para ele sem coragem de abrir de novo. O relógio marcava 3h15. Lá fora, os cachorros latiam ao longe. E foi nesse silêncio quebrado que percebi algo curioso. O motor do carro deles ainda não havia passado na rua de volta. Olhei pela janela. Nenhum farol. Nenhum ruído. Eles não haviam voltado para casa. A madrugada seguiu lenta, pesada. E quando o primeiro clarão do dia apareceu, eu ainda estava sentado no mesmo lugar. No bolso, o molho de chaves parecia mais pesado do que nunca. Na cabeça, uma certeza começava a tomar forma. O lugar onde aquelas noites terminavam não era o galpão. Era o limite da minha confiança. E eu já tinha ultrapassado esse limite sem volta. A partir dali, não seria mais o pai enganado tentando entender o que fizeram. Seria o homem que eles subestimaram, o mesmo que construiu tudo o que eles estavam tentando roubar. E aquele homem, mesmo cansado, ainda sabia lutar. Com silêncio, com provas e com precisão. A manhã seguinte começou com um silêncio denso.
O tipo de silêncio que não vem da paz, mas da espera. Eu não consegui tomar café, não consegui ler o jornal. E por algum motivo, o tic-tac do relógio de parede parecia mais alto que o normal. Cada segundo me lembrava que eu tinha uma escolha a fazer: fingir que não sabia ou agir. E agir para mim nunca significou gritar. Significava observar, anotar e dar o golpe quando ninguém mais estivesse prestando atenção. Foi assim que sobrevivi a uma vida inteira de perdas e recomeços. Mas mexer com a própria filha era um território onde nem a experiência ajuda. Decidi começar pelo que eu podia controlar: provas. Peguei o envelope da noite anterior e espalhei o conteúdo sobre a mesa. Eram cópias bem feitas, reconhecimentos de firma, contratos de cessão, até documentos bancários. A falsificação era tão precisa que teria enganado qualquer cartório desatento. No canto de um dos papéis, o nome Ferreira e Filho Agrocomercial Lida, uma empresa que eu havia encerrado há quase 20 anos. O carimbo do CNPJ era real, era o meu. E agora, aparentemente, estava sendo usado para justificar empréstimos e transações. Aparentemente, meu genro havia reativado a razão social da empresa com documentos falsos, usando meu nome como sócio inativo. Peguei o telefone fixo e disquei o número de um antigo conhecido, Ernesto, contador de confiança que trabalhou comigo nos anos de fazenda. Quando ele atendeu, a voz cansada pareceu ganhar vida assim que mencionei o nome da empresa. Mas, Roberto, essa firma voltou a operar há uns 3 meses. Tem movimentação em conta, crédito bancário, emissão de nota. O senhor não sabia? Não, eu não sabia. E cada palavra dele era uma punhalada. Pedi para ele me enviar tudo que pudesse reunir sobre isso. Ele prometeu e desligou com o tom grave de quem também percebeu o tamanho da encrenca. À tarde, o e-mail chegou. As planilhas mostravam valores altos, depósitos em espécie e transferências diretas para uma conta conjunta de Lucas e Ana. O dinheiro vinha de um único contrato: venda de equipamentos agrícolas que nunca existiram. Lavagem. Golpe. Eles estavam usando o nome do pai para sustentar um crime, e o galpão era o ponto físico dessa farsa. Decidi voltar lá, mas dessa vez, de dia. Nada de escuridão. Nada de esconderijo. Estacionei o carro a uma distância curta e entrei com a cabeça erguida. O portão principal estava destrancado. Entrei em silêncio e pela primeira vez notei como o lugar cheirava a tinta nova e papel quente. O ar-condicionado ainda zumbia. No centro da sala, o cofre, o mesmo cofre da noite anterior, agora estava entreaberto, com pilhas de documentos e envelopes dentro. Ao lado, uma pasta preta aberta sobre a mesa, como se alguém tivesse saído às pressas. Aproximei-me. Dentro da pasta, havia extratos bancários, cópias de contratos e algo que fez o sangue gelar. Uma escritura de transferência de propriedade do terreno. No campo de assinatura, o meu nome. Perfeito. Idêntico ao verdadeiro. Mas o detalhe que me destruiu foi outro. A testemunha que havia reconhecido a assinatura era um antigo funcionário meu, morto há mais de uma década. Foi nesse momento que ouvi o som. Passos, vozes abafadas. Eles estavam voltando. Escondi-me atrás de uma pilha de caixas e segurei o fôlego. O barulho da porta se abrindo ecoou alto. Ana entrou primeiro, nervosa, falando baixo. Lucas, eu disse para apagar as luzes. Você esqueceu de novo. Ele respondeu impaciente. Deixa, não tem ninguém que venha aqui. Você acha que seu pai vai dirigir até aqui? Ele mal sai de casa. O riso dele foi uma facada. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o que eles diziam. O som metálico do cofre sendo trancado de novo. Papéis sendo empilhados. Lucas dizendo: com isso a gente termina. A transferência entra segunda-feira e até lá ninguém vai suspeitar. Ana respirou fundo com a voz trêmula. E se ele descobrir? Ele não vai, respondeu ele seguro.
E mesmo que descubra, é tarde demais. O contrato já está em nome dele. Ele vai parecer cúmplice. O velho não vai arriscar a reputação. Eu fechei os olhos e senti o coração disparar. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam me usando como escudo. Se algo desse errado, eu seria o culpado. A farsa era perfeita. O golpe redondo. Quando eles saíram novamente, deixei passar alguns minutos antes de me mover. Fui até o cofre e o toquei. A superfície estava quente. Ainda cheirava a metal e fumaça de cigarro. Lembrei das vezes em que, décadas atrás, eu mesmo guardava o lucro das colheitas ali, confiando que aquele espaço era seguro. E agora, era o centro da traição. Peguei meu caderno e anotei tudo. Horários, falas, expressões, cada detalhe. Tirei fotos da parede falsa, dos cabos elétricos, dos documentos sobre a mesa. Antes de sair, deixei algo proposital. Uma moeda antiga de coleção com o brasão da fazenda. Coloquei-a sobre a tampa do cofre. Não por descuido, mas por estratégia. Quando eles notassem, iriam pensar que alguém havia passado por ali, mas não saberiam quem. No caminho de volta, a mente fervia. Eu pensava em Beatriz. Pensei no que ela diria se visse o que a filha se tornou. Ela sempre dizia que o amor de pai é cego, mas que o de mãe enxerga tudo. Talvez por isso ela tenha ido antes, para não ver. Cheguei em casa antes do entardecer. Clara me esperava no portão, correndo com o desenho que fez de nós dois. Vovô, olha, é a gente passeando com a vovó no céu. Mostrei um sorriso cansado e segurei o papel. Eu queria acreditar que ela ainda estava certa, que existia algum céu onde as coisas se ajeitavam. Mas naquele momento, tudo o que eu via era o inferno da mentira crescendo dentro da minha própria família. Fechei o portão atrás de nós e decidi que o silêncio dessa vez não seria apenas uma reação, seria uma arma. Eu tinha o que precisava para começar a desmontar o castelo deles, peça por peça. E, ironicamente, o primeiro passo seria o mesmo de quem planeja um crime. Esperar a hora certa. Na manhã que se seguiu, acordei com o peso do caderno sobre a mesa do centro da sala, como se ele mesmo tivesse assumido o papel de sentinela. As anotações da noite anterior, horários, falas, detalhes do galpão, pareciam me olhar, me lembrando que agora eu não tinha mais o luxo da dúvida. Abri o envelope que trazia os documentos e, pela milésima vez, passei os dedos sobre a assinatura que não era minha e, no entanto, carregava meu nome. Havia uma qualidade naquela falsificação que me deixou envergonhado primeiro. Envergonhado por ter permitido que minha confiança fosse usada assim. E depois, furioso, não pela perda material, mas pela audácia de transformar meu próprio nome em máscara para um crime. Decidi que não poderia mais agir sozinho. A fraqueza de um homem idoso em confronto com dois jovens ágeis estava clara. Eu não tinha a velocidade nem o vigor, mas tinha algo que eles subestimavam. A paciência de quem já viu o mundo virar e a calma de quem já perdeu e reconstruiu. Peguei o telefone e liguei para o único que, em décadas, nunca me decepcionara. O Dr. Paulo, um advogado antigo com cabelo ralo e voz de quem mastiga cada frase antes de falar. Quando eu expliquei rapidamente, sem detalhar tudo, senti o peso sair do peito em forma de ar. Ele me pediu para levar tudo até o escritório às 9. Disse: "Senhor Roberto, não assuste ninguém ainda. Deixe que os documentos falem." Levei as cópias, as fotos, as planilhas do contador e o relato do Ernesto. Paulo leu tudo com um olhar que parecia separar o pêndulo verdadeiro do falso. Eles fizeram um trabalho profissional. Disse por fim: "Isso não é improviso, é operação. Mas temos vias." Primeiro passo: registrar um boletim de ocorrência com todos esses anexos e pedir uma investigação cautelar no cartório de registro de imóveis. Segundo, vou pedir uma perícia grafotécnica urgente. Terceiro, alguém reativa a empresa em nome do pai, sem provar vínculo e sem comunicar o titular.
Isso dá indícios claros de crime. O tom do Dr. Paulo me dava uma espécie de alívio mecânico, como se a lei fosse uma manta grossa que, colocada sobre o corpo, protegesse do frio. Saí do escritório de Paulo e fui ao encontro de Ernesto. O contador me recebeu com café e olhos arregalados. Ele mesmo havia identificado saídas de dinheiro suspeitas e tentou meses antes alertá-los por mensagens que nunca foram respondidas. Eles eram discretos, murmurou Ernesto. Pagamentos em espécie, notas frias, fornecedores fantasmas. Alguém limpou as trilhas digitais. Mas eu salvei tudo que consegui puxar. Entregar essa pilha de extratos foi para mim um momento de cura e de raiva. A cada página que ele amassava e me devolvia, eu imaginava a minha filha folheando os papéis do cofre, justificando o tremor na voz com qualquer desculpa fraca que uma mãe poderia inventar para se proteger. Voltei para casa com o carro mais devagar do que de costume, como se cada quilômetro me desse tempo para vestir aquilo que eu me tornaria a partir dali. Um homem que não mais permitiria o uso do próprio nome contra si. Clara brincava no quintal com folhas de papel que ela transformara em barquinhos. Ela me viu e correu jogando os barquinhos de papel no chão e me abraçando. Eu a segurei por um segundo a mais que o habitual e por um instante pensei em guardar tudo para mim, em manter o silêncio até que a ferida secasse. Mas aí lembrei do rosto dela, do medo que eu tinha visto em seus olhos quando me entregou as chaves. Prometi, para mim mesmo e para ela, que não a deixaria carregar mais segredos. No dia seguinte, com o boletim de ocorrência registrado e a perícia solicitada, eu precisei agir com astúcia. Se eles suspeitassem que algo se movia, poderiam sumir com provas, transferir valores ou até tentar forjar mais documentos. Então combinei com Paulo um plano que ele descreveu como tático, mas discreto. Solicitar ao banco um bloqueio cautelar das contas vinculadas à empresa e as transferências recentes, com pedido de sigilo, para que Ana e Lucas não recebessem alertas. Paralelamente, enviei por correio registrado uma cópia datada dos meus documentos originais para o cartório, para que ficasse claro que qualquer documento posterior com minha suposta autorização seria questionável. Enquanto esperávamos, observei minha filha com uma lente diferente. Em uma visita casual, fingindo indiferença, convidei-os para um almoço de domingo, sem grandes alardes, apenas para distraí-los. Sentei no lugar de sempre e fingi sorrir. Durante a sobremesa, deixei o celular sobre a mesa com o som desligado e, por baixo do guardanapo, uma anotação escrita à mão. Vamos conversar depois. Eles leram, desconfiados, e Ana tentou sorrir. Havia na expressão dela uma mistura de culpa e cálculo, como quem quer pedir perdão, mas ainda mede o quanto dá para perder. Dias se passaram. A polícia bateu à porta uma tarde de quarta. Um investigador de expressão séria apresentou um mandado para inspeção documental na sede da empresa reativada. Ana fingiu surpresa, mas quando viu os olhos do investigador, soube que ali havia algo maior do que ela poderia costurar com desculpas. Eu não estava lá quando a equipe entrou no galpão. Sabia que não devia aparecer. Havia uma ética antiga em mim que dizia: deixe que as engrenagens da lei se movam sem sua sombra por perto. Se eu aparecesse, poderia parecer vingativo, e eu não queria isso. Queria apenas justiça. No entanto, a consequência imediata foi cruel e rápida. Naquela noite, encontrei Clara chorando no quarto, sem coragem de contar. Ela me disse que Ana dormira tarde, nervosa, e que Lucas o tempo todo mexia no telefone. Senti uma mistura de pena e rancor. A minha filha, que eu acolhera e ensinei a costurar e a assar bolo, agora estava enredada numa teia suja que ela mesma as ajudara a tecer. Eu percebi, com amargura, que nem todo erro se explica com necessidade. Alguns erros são escolhas. Quando a perícia grafotécnica chegou, trouxe consigo um laudo que me deixou com o rosto pálido e as mãos firmes.
A assinatura no documento do galpão não fora feita por mim, era falsificação. A impressão do perito era clara e técnica. Ele apontou traços, pressão, movimentos que jamais eu faria. Foi como se eu tivesse sido roubado 2 vezes. Primeiro do bem, depois da culpa. Eu poderia finalmente apontar o dedo e dizer que não era cúmplice. E aquilo abriu uma porta que eu não sabia que ainda existia. A possibilidade de reparar. No mesmo mês, com o bloqueio do banco em vigor e a investigação em andamento, as peças começaram a se mover. Fornecedores que haviam recebido pagamentos em espécie foram localizados. Alguns confessaram ter participado de um esquema e mencionaram nomes. Em depoimentos sigilosos, citaram empresas de fachada e intermediários. Lentamente, a história que eu temia se materializava em provas sólidas. Mas justiça, aprendi naquele tempo, não é sinônimo de reparação imediata do coração. Ana recebeu intimação. Lucas foi preso em audiência breve por suspeita de estelionato e falsidade ideológica. Eles não eram monstros mitológicos, eram pessoas que erraram e agora pagavam com a exposição. Eu não senti alegria na humilhação deles. Senti apenas uma espécie de alívio seco, aquela sensação árida de quem finalmente fecha uma ferida que há muito supurava. Na noite em que soube da prisão do genro, sentei na varanda e olhei para o céu. Clara apareceu com uma bandeja de chá e disse, com uma voz que tentou soar normal: "Vovô, você vai ficar bem?" Eu peguei a xícara, senti o calor na palma da mão e respondi: "Vou, porque agora sei que estar bem não depende de quem te chama de família." Ela sorriu e por um segundo, naquele sorriso, vi a promessa de um futuro sem segredos, pesando sobre os ombros de uma criança. Ainda havia muito a fazer, processos, audiências, perícias complementares, e eu sabia que a batalha não terminaria ali. Mas algo em mim havia mudado. Do homem que guardava memórias em galpões, transformara-me no guardião ativo dos meus próprios direitos. E pela primeira vez em muitos anos, experimentei uma confiança que não vinha de esperança cega, mas de ações bem calculadas. O silêncio, que antes pesava como culpa, agora era uma arma afiada, manejada com paciência e precisão. O tempo passou devagar nas semanas que se seguiram. A investigação corria em silêncio, mas o silêncio agora não era mais o meu inimigo, era meu aliado. Eu aprendi a escutar o som de cada ausência, o peso de cada mensagem não enviada, o olhar que evitava o meu nas raras visitas. A casa andava mais fria, é verdade, mas pela primeira vez em muito tempo, não era eu quem tremia. Clara continuava a vir aos fins de semana, e com ela vinha a única lembrança viva do que ainda valia a pena nessa família destruída por ganância e orgulho. Ela desenhava, falava dos colegas da escola e, às vezes, sem perceber, me contava fragmentos do que ouvia em casa, as brigas, as lágrimas, o desespero. Eu apenas ouvia, sem julgar. Ela não precisava carregar a culpa dos adultos. Foi numa dessas tardes que recebi uma mensagem curta de Ana. "Pai, precisamos conversar. Todos nós. Domingo. Nenhum, por favor, nenhum te amo, apenas a urgência seca de quem não quer dar explicações por telefone." Respondi apenas: "Estarei em casa." E passei o resto da semana me preparando, não emocionalmente, porque o afeto já havia se transformado em cautela, mas mentalmente, revisando cada detalhe, cada documento, cada linha do processo que já caminhava de forma silenciosa, mas firme. O Dr. Paulo havia me orientado. Ouça, mas não diga. Quem fala primeiro, revela o medo. O domingo amanheceu com cheiro de chuva e céu pesado. Preparei a mesa como fazia antes, por hábito mais do que por cortesia. Café, pão, bolo de fubá. Pequenos rituais que restaram de um tempo em que receber minha filha era prazer, não tensão. Às 10h30, o carro deles encostou em frente à casa. Vi pela janela. Ana desceu primeiro, pálida, os olhos fundos.
Lucas veio atrás, cabisbaixo, com o semblante de quem ainda não aceitava a derrota. Clara veio no meio carregando uma pequena boneca e tentando entender o que estava prestes a acontecer. Quando entraram, o ar pareceu mudar de densidade. Pai, Ana começou sentando-se devagar. Eu sei que as coisas saíram do controle. Ela olhou para Clara, hesitou e pediu que a menina fosse brincar no quarto. Clara obedeceu sem entender. O silêncio que se formou depois foi o mesmo de sempre. Mas dessa vez, quem o quebrou foi Lucas. Olha, eu sei que o senhor está magoado. A gente errou. Eu assumi coisa demais, confiei em gente errada e tudo acabou recaindo sobre nós. A voz dele soava ensaiada, como se tivesse sido treinada frente a um espelho. Eu continuei calado. Apenas servi café. Ana respirou fundo e encarou a xícara. Pai, nós perdemos tudo. O dinheiro, a casa, os contratos. Eu não sei mais o que fazer. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Só pensei que estava garantindo o futuro da Clara. Era curioso como todos os culpados se agarram à desculpa dos filhos, como se o amor pudesse justificar a desonestidade. Eu deixei ela falar, cada palavra batendo na mesa como gotas de chuva em telha fria. Quando terminou, ergui o olhar. E o meu nome? Perguntei. Quanto valeu o nome que te deu teto, estudo e comida? Ela fechou os olhos, as lágrimas vieram rápidas. Lucas tentou intervir. Nós já estamos sendo punidos, o senhor sabe disso. O que mais quer de nós? Eu fiquei em silêncio, mas o silêncio dessa vez não era ausência, era sentença. Fui até o aparador e peguei uma pasta preta, a mesma que guardava os documentos originais. Coloquei-a sobre a mesa com calma e a deslizei em direção a eles. Isso, eu disse, é o que eu queria que vocês tivessem me pedido antes de roubarem. Dentro da pasta estavam cópias dos extratos falsificados, o laudo da perícia e o relatório parcial da investigação. Ana olhou os papéis sem tocá-los, os olhos tremendo ao ler as palavras que a identificavam formalmente como cúmplice. Lucas, ao lado, empalideceu. Isso é oficial? Perguntou com a voz baixa. É, respondi. E ainda assim vocês continuam soltos, porque eu pedi para que fosse assim, por enquanto. O silêncio que seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Ana chorava sem lágrimas, apenas aquele tipo de choro interno que muda o jeito de respirar. Pai, por favor, eu não sabia que ia dar nisso. Ele disse que era só uma formalidade. Ela tentou tocar minha mão, mas eu recuei. A distância entre nós, medida em centímetros, era maior do que todas as estradas que percorri na vida. Levantei-me devagar, caminhei até a janela e olhei para fora. Vocês achavam que eu ia morrer antes de descobrir, não é? Perguntei sem virar o rosto. Achavam que podiam usar meu nome e depois me enterrar com silêncio, como fizeram com o amor que eu dei. Mas sabem o que aprendi vivendo tanto tempo? Que o silêncio é o melhor espelho. Ele mostra quem aguenta olhar para si e quem não aguenta. Ana soluçou, e Lucas permaneceu imóvel. O que vai fazer com a gente? Perguntou ele, a voz quase infantil. Eu voltei à mesa e sentei. Nada, respondi, porque o que precisava ser feito já está em andamento. O resto a vida vai fazer. Eu só queria ver os rostos de quem achou que podia me apagar. Eles não disseram mais nada. Ana enxugou o rosto, segurou a bolsa e se levantou. Lucas a seguiu, derrotado, com o peso do silêncio nos ombros. Clara apareceu no corredor, confusa. Ana se abaixou e a abraçou, sussurrando algo que não conseguia ouvir. Quando o portão se fechou atrás deles, a casa voltou a ser minha. Mas o vazio que ficou não era o da solidão. Era o da liberdade. Naquela noite, liguei para o Dr. Paulo e contei que o encontro havia acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio e, no fim, apenas disse: Então agora o senhor sabe o que é justiça emocional. Ela não vem do tribunal. Desliguei e fiquei sentado no escuro, sentindo o ar pesado se dissipar aos poucos.
Pela primeira vez em meses, dormi antes da meia-noite. E quando acordei, percebi que o mundo não tinha acabado. Ele apenas tinha voltado a caber dentro do meu peito. Nos dias seguintes àquela reunião, a casa ficou mergulhada num tipo de silêncio que não sufocava. Um silêncio de recomeço. Era diferente daquele silêncio pesado das noites anteriores, o da incerteza e da dor. Este era um silêncio que respirava, que deixava espaço entre os móveis, entre as lembranças, entre os pensamentos. Pela primeira vez, eu não sentia necessidade de me justificar. A verdade já estava fora das sombras, e agora cabia à justiça dos homens e à consciência deles decidir o resto. Mas eu sabia, aquilo ainda não estava encerrado. A vida tem uma mania cruel de deixar brechas, e eu não queria mais correr o risco de deixar meu legado nas mãos de quem já provou não saber cuidar nem do próprio nome. Foi então que decidi voltar ao escritório do Dr. Paulo. Levei comigo a mesma pasta preta, mas dessa vez ela trazia algo novo. Não documentos de defesa, mas rascunhos escritos à mão. No topo da pilha, uma única frase sublinhada. Um homem deve escolher quem herda o que sobrou da sua alma. Paulo leu a frase e depois levantou os olhos curioso. O senhor quer reescrever o testamento? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Mas não quero fazer barulho, acrescentei. Quero que ele exista em silêncio, como um eco que só será ouvido quando não houver mais ninguém para contestar. Ele me olhou com aquele jeito de quem já entendeu tudo antes mesmo de ouvir o resto. Então me diga, disse, como quer que seja feito. Eu respirei fundo e comecei. Primeiro, retiro o nome de Ana e de Lucas. Totalmente. Segundo, deixo garantido o amparo de Clara até a maioridade, em confiança, administrada por um tutor nomeado pelo Senhor. Terceiro, destino metade dos rendimentos da fazenda e do restante das aplicações para a criação de uma fundação voltada a idosos sem família. Quero que ela leve o nome da Beatriz. Enquanto eu falava, percebi algo se acender dentro de mim. Não era raiva nem mesmo vingança. Era um tipo diferente de calma. A certeza de que eu estava, enfim, tomando de volta as rédeas da minha própria história. Paulo escrevia tudo com a lentidão deliberada de quem sabe o valor de cada palavra em um testamento. Quando terminou, levantou os olhos e perguntou: quer ler em voz alta antes de assinar? Eu sorri de canto. Não. Quero só assinar. Já passei uma vida inteira lendo o que os outros escreveram sobre mim. Agora, eu escrevo o que quero que leiam quando eu não estiver mais aqui. Assinei. O som da caneta riscando o papel foi quase cerimonial. Paulo selou os documentos e guardou numa pasta etiquetada com o nome da minha esposa. Fundação Beatriz Ferreira, testamento particular. Ele estendeu a mão e disse em tom respeitoso: Senhor Roberto, o senhor está encerrando um ciclo com dignidade. Poucos têm coragem de fazer isso sem ódio. Eu apenas respondi: o ódio é barulhento, a justiça não. Voltei para casa com a sensação de leveza que há muito não experimentava. Clara me esperava na varanda desenhando sobre o caderno. Vovô, o que é um testamento? Perguntou de repente, como se tivesse adivinhado. Sorri e sentei ao lado dela. É um tipo de carta, minha pequena. Uma carta que a gente escreve para o futuro. Ela pensou por um instante e respondeu: então posso escrever um também? Ri baixo e disse: pode sim, desde que escreva com o coração e não com medo. Ela sorriu satisfeita e voltou a desenhar. Nos dias seguintes, o processo judicial contra Lucas avançou em silêncio. A imprensa local chegou a noticiar o caso de forma discreta. Empresário é investigado por fraude com o nome do sogro, mas ninguém sabia dos detalhes, e eu fiz questão de manter assim. Não por proteção a ele, mas por respeito à minha neta. Ela não precisava ver o nome da mãe e do pai em manchetes. O tempo, aprendi, corrige o que a vingança estraga.
Numa tarde nublada, o Dr. Paulo me ligou para avisar que o testamento já estava devidamente registrado em cartório e que eu deveria guardar uma cópia selada em casa. Fui até lá e, quando o vi lacrar o envelope, senti uma paz estranha. Era como se pela primeira vez minha história estivesse segura de novo, protegida das mãos erradas, guardada no tempo certo. Antes de sair do escritório, ele me fez uma última pergunta. Quer que a família saiba da mudança? Olhei pela janela. Vi o reflexo do meu rosto envelhecido e respondi: não. Quero que descubram sozinhos. Algumas verdades só fazem sentido quando a gente já não pode se defender. Naquela noite, preparei chá de camomila e sentei na varanda com Clara. Ela me mostrou um novo desenho. Uma casa cercada de árvores e um sol enorme no topo. É aqui, né, vovô? Perguntou. É, respondi sorrindo. Mas o sol ainda vai crescer um pouco mais. E enquanto ela coloria o papel com lápis amarelo, pensei em Beatriz e em como ela teria aprovado tudo aquilo. Ela sempre dizia que o verdadeiro legado de um homem não é o que ele deixa, mas o que ele impede que seja corrompido. Fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez não senti raiva, nem saudade, nem medo. Só um cansaço bom, aquele que vem quando a gente termina o trabalho com as próprias mãos. O mundo lá fora podia continuar girando no barulho de suas mentiras e quedas. Aqui dentro, finalmente, havia silêncio. Mas um silêncio meu, um silêncio conquistado. O convite partiu de mim, mas ninguém percebeu a ironia. Escrevi com a letra calma de sempre, convidando-os para um jantar de família no sábado à noite. A mensagem foi enviada para Ana e para Lucas com apenas uma linha de explicação. Hora de acertar o que ficou pendente. Nenhuma menção a processos, nem a testamentos, nem a Clara. Queria que viessem acreditando que ainda havia espaço para negociação, que talvez o velho pai tivesse cedido. A ingenuidade deles era previsível. Quem vive tramando acha que todo silêncio é desistência. Passei o dia preparando a casa com uma precisão quase militar. Limpei o relógio de parede, arrumei a mesa com as louças antigas de Beatriz, acendi o abajur da sala e deixei o envelope do testamento lacrado sobre o aparador, sob uma moldura de vidro. O cheiro do frango assado se espalhou pela cozinha. Fiz questão de cozinhar eu mesmo. Queria que o ambiente respirasse normalidade, mas com uma calma que antecede o acerto de contas. Eles chegaram pontualmente às 8. A chuva fina caía e Clara veio junto de mãos dadas com a mãe. Ela parecia alheia à atenção, feliz apenas por ver o avô. Vovô, trouxe o desenho da nossa casa, disse, entrando na sala e mostrando um papel dobrado. Guardei com carinho no bolso. Depois você me mostra, tá bem? Ela correu para o quarto e deixou atrás de si um rastro de inocência que por alguns minutos fez a casa parecer viva outra vez. Ana entrou logo em seguida, sem olhar muito nos meus olhos. Lucas vinha atrás, cabisbaixo, vestindo o mesmo terno amassado que usava nas audiências. O rosto dele carregava aquele cansaço de quem está aprendendo que orgulho não paga dívida. Sentaram-se à mesa, e o som dos talheres contra a porcelana parecia um relógio marcando o tempo que restava. Ninguém falava. Depois de alguns minutos, Ana quebrou o silêncio. Pai, não sei se adianta fingir normalidade. Sei que o senhor está magoado, e com razão. Eu só queria entender o que vai acontecer agora. Lucas respirou fundo e completou. Se veio nos chamar aqui para ouvir sentença, prefiro saber logo. Sorri, um sorriso pequeno e sereno. Não é uma sentença, é um jantar, o último que teremos juntos. Eles se entreolharam, confusos. Levantei-me, caminhei até o aparador e tirei de lá o envelope lacrado. Coloquei-o sobre a mesa entre nós. Sabem o que é isso? Perguntei. Ana balançou a cabeça temerosa. É meu testamento. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ana piscou algumas vezes, como se esperasse que eu estivesse brincando.
Lucas inclinou-se para a frente. Mudou o testamento? Perguntou com voz baixa. Mudei tudo, respondi. E não foi por raiva, foi por lucidez. Passei a vida acreditando que herança é recompensa, mas descobri que às vezes ela é punição. Então decidi deixar vocês livres. Livres de qualquer lembrança daquilo que tentaram me tirar. Abri o envelope, retirei a cópia autenticada e a deixei sobre a toalha branca. A Fundação Beatriz Ferreira começa a existir no próximo mês. Metade do que construí vai garantir abrigo para idosos esquecidos, como eu estava prestes a ser. A outra metade financiará os estudos da Clara até ela se formar, sem que vocês tenham acesso a 1 centavo. E vocês, Ana e Lucas, ficam oficialmente fora de tudo. Nem dívida, nem legado, nem nome. Ana começou a chorar. Lucas fechou os punhos, mas manteve-se calado. Eu os olhei sem ódio. Vocês já destruíram tudo o que poderiam dentro de mim, continuei. Mas a Clara ainda pode crescer sem o peso das mentiras que herdaria se eu não fizesse isso agora. Esta decisão não é castigo, é cura. Ana se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. O senhor está nos condenando, pai. Isso é crueldade. Eu a encarei com firmeza. Crueldade foi o que fizeram comigo. Eu apenas devolvi o silêncio que vocês me deixaram. Ela desabou de joelhos, as mãos no rosto. Lucas tentou ajudá-la, mas ela o afastou. O som do choro dela ecoou na sala como um lamento distante, não de arrependimento, mas de alguém que, enfim, percebeu o tamanho do que perdeu. Quando o barulho cessou, caminhei até a janela e olhei a chuva escorrendo pelo vidro. Vocês queriam me apagar, disse sem virar o rosto, mas o que fizeram foi me reacender. E às vezes, para se tornar luz, um homem precisa se queimar por completo. Clara apareceu no corredor, sonolenta. Tá tudo bem, vovô? Perguntou com voz doce. Virei-me e sorri. Tá sim, meu amor. Vai dormir, já tá tarde. Ela voltou pro quarto, arrastando a boneca pelo chão. Eu olhei novamente para Ana e Lucas. Vocês deviam ir também. Eles saíram em silêncio, derrotados, sem bater a porta. Quando o som do carro se perdeu na chuva, sentei-me de volta à mesa. A comida já fria, o relógio marcando 9h40, e a casa inteira envolta em uma paz que eu não conhecia há anos. Peguei o prato, comi lentamente, saboreando não a refeição, mas o fim. Mais tarde, escrevi em meu caderno na última página. Hoje não restou nada, e é por isso que tenho tudo. Depois, fechei a luz e subi para o quarto. Antes de dormir, abri o desenho que Clara havia me dado, a casa dela, o sol, e nós 3 de mãos dadas. Olhei por um longo tempo e sussurrei. Que ela nunca precise aprender o que aprendi. Naquela noite, sonhei com Beatriz pela primeira vez em muitos anos. Ela estava sorrindo de pé à beira da varanda, com o vento bagunçando o cabelo e os olhos calmos. Quando acordei, o sol já entrava pelas frestas das cortinas, dourando o envelope vazio sobre a mesa. Era o amanhecer do que restava. E pela primeira vez, o silêncio da casa não doía mais. O domingo amanheceu limpo, como se a noite anterior tivesse lavado o mundo. O sol atravessava as cortinas e caía sobre a mesa, onde ainda repousava o envelope vazio, agora apenas um símbolo do que ficou para trás. A casa cheirava a café fresco e chão encerado. Rotina simples, mas que para mim soava como um recomeço. Eu estava cansado, sim, mas era aquele cansaço bom, o que vem depois de carregar peso demais e finalmente deixar o fardo cair. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro de casa não era o eco da solidão, era descanso. Clara chegou pouco depois do meio-dia. Foi Ana quem a deixou no portão, sem descer do carro. Ela acenou de longe e não disse nada. Eu apenas retribuí o gesto com um aceno discreto e esperei que o carro se afastasse. Clara veio correndo com os cabelos soltos e a mochila balançando nas costas. Vovô! Gritou como sempre fazia.
e me abraçou com força. Senti o mesmo aperto que recebi naquele primeiro dia, o dia das chaves, quando tudo começou. Só que agora, o medo que havia em seu corpo não existia mais. Era um abraço limpo, sem segredos. Entramos e ela colocou a mochila sobre o sofá. "Posso dormir aqui hoje?" perguntou com o brilho nos olhos. "Claro que pode." Fui até a cozinha, servi suco para ela e sentei-me na cadeira de sempre, observando como o sol fazia pequenas danças sobre o piso. "Vovô", ela disse, mexendo o canudo no copo. "A mamãe chorou ontem à noite. Disse que estragou tudo. Ela falou que você é mais forte do que ela imaginava." Fiquei em silêncio por um instante. Depois respondi: "Às vezes, ser forte é só continuar de pé quando a gente queria deitar e desistir." Ela pareceu entender, e então encostou o copo e se aproximou. "Posso te contar uma coisa?" perguntou com aquele tom solene que só as crianças conseguem ter. "Claro, meu amor." Ela tirou da mochila o pequeno molho de chaves, o mesmo que havia me entregado meses atrás, o gatilho de toda a história. Colocou sobre a mesa e disse: "Não preciso mais delas. A mamãe disse que vai vender aquele lugar. Disse que não quer mais saber de nada que comece com segredo." Peguei as chaves nas mãos. O metal frio agora parecia leve, quase simbólico. "Então elas voltam para onde devem ficar", respondi. Levantei-me, fui até o armário, peguei uma pequena caixa de madeira onde guardava lembranças antigas e coloquei as chaves lá dentro, junto de uma foto de Beatriz sorrindo. Fechei com cuidado. Quando voltei, Clara me observava em silêncio. "Vovô", ela disse baixinho, "por que você guardou a foto da vovó junto?" Eu me sentei ao lado dela e expliquei: "Porque tudo que é segredo deixa de ser perigoso quando a gente dá a ele um lugar para descansar." Essas chaves abriram portas que deviam continuar fechadas, mas agora elas ficam junto de alguém que sabia perdoar. Ela ficou pensativa, depois colocou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por um tempo, sem pressa, ouvindo o som leve do vento batendo nas janelas. Mais tarde, fomos caminhar no quintal. O céu estava azul e as folhas secas formavam caminhos pelo chão. Clara corria à frente rindo e eu a observava com a serenidade de quem já viu o mundo girar muitas vezes. Ela parou perto do portão e me chamou: "Vovô, quando eu crescer, quero fazer uma casa igual à sua, com cheiro de café e silêncio bonito." A frase me atingiu com uma ternura tão profunda que precisei respirar fundo para não deixar a voz falhar. "Então promete uma coisa", pedi. "Promete que, quando crescer, vai deixar sempre uma cadeira vazia para alguém descansar." Ela franziu o senho, sem entender direito, mas assentiu. "Prometo, vovô." Voltamos para dentro e jantamos cedo. Antes de dormir, ela veio até a sala com um cobertor nas mãos e me disse: "Vovô, posso dormir aqui hoje? No sofá?" Eu deixei. Ela se deitou, e eu fiquei um tempo sentado ao lado dela, observando o jeito como o rosto das crianças parece brilhar quando dormem. Um brilho que não é de inocência, mas de esperança. Peguei minha mão enrugada e afaguei seus cabelos. Sussurrei, quase sem som: "Você salvou seu velho avô, sabia disso?" Ela se moveu um pouco sem acordar e murmurou algo que soou como: "Te amo." Fiquei ali, parado, sentindo o tempo passar como uma maré calma. Pensei em Ana e em Lucas. Não com ódio, mas com uma espécie de pena serena. Eles haviam caído nas próprias armadilhas e talvez um dia entendessem que a ganância é só outra forma de medo. Eu sabia que ainda enfrentariam consequências, que a vida cobraria o preço com juros. Mas já não era mais problema meu. Eu tinha feito o que precisava. O nome que me deram estava limpo, o legado reescrito, e o futuro, pelo menos para Clara, seguro. Quando o relógio marcou 00:30, levantei-me devagar e fui até a varanda. O céu estava pontilhado de estrelas e o vento trazia um leve cheiro de terra molhada. Peguei o caderno, aquele onde registrei tudo desde o começo, e escrevi a última linha: "Hoje,
O silêncio voltou para casa. Fechei o caderno, deixei sobre a mesa e olhei para a menina dormindo. Sorri. Na manhã seguinte, quando ela acordou, me abraçou ainda meio sonolenta. Vovô, sonhei com a vovó Beatriz, disse. Ela estava sorrindo e dizia que agora você podia descansar. Segurei o rosto dela entre as mãos e respondi. Então, se ela disse, tá dito. Acariciei seus cabelos e ela se aninhou de novo nos meus braços. Aquele abraço durou mais do que qualquer outro. Era o tipo de abraço que sela um ciclo, que transforma perda em propósito, culpa em aprendizado, dor em herança. Quando ela me olhou, percebi que já não havia medo nos olhos dela, apenas confiança. E foi aí que entendi. Aquele era o verdadeiro legado. Não o dinheiro, nem as terras, nem o nome limpo. Era a promessa silenciosa que eu deixava à minha neta, a de que nenhuma mentira, nenhum abandono e nenhuma ganância seriam mais fortes do que um abraço de amor verdadeiro. Aquele foi o último segredo entre nós. E, finalmente, um segredo bom.